Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Debate na Rio, programa que tem por objetivo trazer os temas doutrinários da obra de Allan Kardec, de forma a podermos aprofundar os nossos conhecimentos em torno da doutrina espírita. E hoje com um tema aqui muito importante, solicitado aí pelos nossos ouvintes e também observado desse momento que nós estamos vivendo. Muitas pessoas tendo crises emocionais severas, surtos psicóticos. O que estaria acontecendo? Será que é só uma questão emocional? E até que ponto a questão espiritual pode estar envolvida nestes surtos? Então, para falar sobre este tema, à luz da doutrina espírita, está aqui ele, feriado, coitada da esposa dele, mas em nome da caridade ela nos concedeu aí a presença de Rafael Siqueira. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito boa tarde, meus caros amigos, minhas queridas amigas. Que prazer estar com vocês aqui nas ondas da Rádio Rio de Janeiro. Eu quero mandar um abraço para todos aqueles que nos ouvem pelas redes sociais, pelo radinho de pilha, pedindo a Jesus nos abençoe e nos mantenha na sua paz. Agora tem que mandar um abraço muito especial para sua esposa, não é para sua filha. Um beijo, Gabriele, um beijo, Clarinha. Papai te ama, viu, filha? E Gabriele, o meu coração pra você. Agora ele conquistou, agora ele se redimiu, né? Eu falei com ele, ainda bem que a minha esposa, a Úrsula, tá trabalhando, então ela deixa eu vir aqui numa boa, né? Porque não é fácil, pleno feriado, o Rafael trabalha muito e tem que deixar a família para estar aqui conosco. Mas a gente agradece de coração, Rafael. Eu é que agradeço. Eu costumo dizer, meus amigos, que sempre que temos a oportunidade de trabalhar para Jesus, de falar do Espiritismo, que é essa doutrina consoladora, nós é que ganhamos. Ganhamos paz, ganhamos alegria, ganhamos entusiasmo e vamos que vamos. Vou mandar o coraçãozinho pra minha esposa também, senão, a Miranda tá rindo ali, a Miranda conhece ela é braba, hein? Úrsula, eu te amo, não é fácil, mas assim, a Úrsula é uma grande companheira que sempre me deu apoio, desde que nós nos conhecemos dentro de uma casa espírita, numa mocidade espírita, e dali em diante a gente casou, entendeu? Não digo que a gente namorou. Desde o dia 30 de janeiro de 1998, ali nós casamos, e ela sempre me deu apoio, e uma das coisas que fez ela se aproximar de mim foi justamente a doutrina. Nós nos casamos pela doutrina. Úrsula, um beijo pra você e Heitor, um grande abraço, viu? Eu conheci seu pai, você tava assim, papai faz pipoca pra mim? Ainda hoje eu pergunto pra Eduardo, já fez a pipoca do Heitor? Ontem nós comemos pipoca. Então tá ontem bom. nós comemos pipoca. Então vamos nós aqui, um grande abraço à nossa imensa audiência do radinho de pilha, do radinho elétrico, que nos acompanha aí pelos 1.400 kHz AM da Rádio Rio de Janeiro. Então, você pode sintonizar aí a nossa frequência, 1.400 kHz AM, que você tem o sinal aqui na cidade do Rio de Janeiro e no Grande Rio. Tem gente que consegue captar o nosso sinal até em São Paulo, em Minas, mas só à noite, porque à noite as ondas do AM chegam mais longe, à noite. Fora isso, tá com sinal difícil, não tá conseguindo acessar, não tem problema. Vai no nosso site, radioriodejaneiro.digital, radioriodejaneiro.digital, site da Rádio Rio de Janeiro. Lá no menu você vai procurar a opção Ouça ao Vivo ou Assista ao Vivo. Mole, fácil, pelo site você acaba com qualquer problema de não tá pegando bem, tá chiando, vai no site, tá ok? Além do site, nós temos as redes sociais. Estamos ao vivo nesse momento, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Lembrando que a gente pede a vocês, compartilhe o programa. Eu estava aqui cobrando do Rafael se ele já tinha compartilhado. Diz ele que sim. Eu compartilho por aquele link padrão lá da Rádio Rio de Janeiro. Eu já venho compartilhado. Tá certo. Maria de Fátima Miranda está ali compartilhando. Temos visitas aqui hoje especiais da Jaqueline Alcântara, Marcelo Alcântara, amigos lá do Lar de Francisco. Enfim, hoje está maravilhoso aqui com o nosso Jefferson. Estamos só nós aqui, feriado, né? A rádio só tem a gente aqui na rádio, mas está sendo muito legal estar aqui. É muito importante nesses dias de feriado, porque muita gente não trabalha e pode acompanhar ao vivo o programa, né? O pessoal sempre fala assim, que bom que vocês estão aí no feriado, que eu posso acompanhar ao vivo, já que tem pessoas que só conseguem ver o programa à noite, né? Através da rede social, ou escuta a reprise através dos 1.400 kHz AM. Então, Facebook, compartilhe o programa. YouTube,
Estamos a cada semana chegando mais longe, batendo recordes aí. Chegamos a 800 likes da última vez. A gente está vendo o dia que a gente vai chegar aos 1000 likes durante o programa. Vai ser... Vamos fazer uma grande festa, né, Jefferson? Tu tá querendo muito, né? 1000 likes já, aí já... Vocês são muito otimistas, né? Só vocês mesmo. Você, o Pasquale Neto e a Fernanda Linhares. Vocês três. E eles estão ganhando. O otimismo deles está dando certo. Então, você que está no YouTube, é só dar aquele joinha, o famoso like, que você ajuda a divulgar, impulsionar a Rádio Rio de Janeiro para que ela se torne muito conhecida e ajude a muitas pessoas. Dito isto, vamos ao nosso tema de hoje. Surto psicótico e obsessão espiritual. Será que tem relação? Vamos aqui ao Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, no seu item 240. Então vamos lá, e o capítulo que trata da obsessão, que é o capítulo 23. Vamos verificar aqui o que seria a subjugação e até que ponto essa subjugação, que qualquer pessoa, qualquer um de nós pode vir a sofrer, ela pode se assemelhar a um surto psicótico. A subjugação, diz Kardec, no Livro dos Médiuns, é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Então, olha aqui, já começa nessa frase mostrando que os espíritos podem chegar a tal ponto, o processo de influenciação e de obsessão, que eles podem paralisar a nossa vontade e fazer agir de uma forma contrária àquela que normalmente nós agiríamos. E Kardec continua: numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. Ele fica literalmente dominado pelos espíritos. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções, muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. É como uma fascinação. No segundo caso, da subjugação corporal, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Vai às vezes mais longe a subjugação corporal. Pode levar aos mais ridículos atos. Conhecemos um homem que não era jovem nem belo, e que, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido por uma irresistível força a pôr-se de joelhos diante de uma moça a cujo respeito nenhuma pretensão nutria, e pedi-la em casamento. Outras vezes sentia nas costas e nos jarretes uma pressão enérgica que o forçava, não obstante a resistência que se lhe opunha, a se ajoelhar e beijar o chão nos lugares públicos, em presença da multidão. Esse homem passava por louco entre as pessoas de suas relações. Estamos, porém, convencidos de que absolutamente não era, porquanto tinha consciência plena do ridículo que fazia contra sua vontade e com isso sofria horrivelmente. Então a gente já inicia aí com esse belíssimo texto do item 240 de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, que está no capítulo 23 e o item 240. Rafael Siqueira, né? O tema é complexo, conversávamos aqui antes do programa, porque nem tudo é obsessão. Será que todo surto psicótico é derivado de uma obsessão? Não, certamente que não. Mas como diferenciar, né? E conversávamos também, o surto pode não ter origem num processo obsessivo, mas normalmente a obsessão vai acompanhar como consequência. E aí, Rafael, molezinha esse tema, por isso que a gente chamou você hoje. Eduardo me colocando sempre numa fria, mas para quem gosta de estudar o espiritismo, a gente tem aí algumas milhas a caminhar. E se eu falar alguma coisa que não seja do entendimento de vocês, nós estamos num diálogo. Mande as suas perguntas, as suas considerações, porque a gente vai se alinhando. Diz Allan Kardec no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, dedicado às preces, no item 81,
que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau logra exercer sobre o indivíduo, trazendo-lhe desde uma simples influenciação até a mais completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Então, olhem, o que é uma obsessão? Uma ação persistente, ou seja, que se repete, de um espírito mau sobre o indivíduo. Então, o espírito bom não causa obsessão. Capaz de causar desde uma simples influência até a mais completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Kardec ouve didaticamente por classificar as obsessões em 3 níveis. A obsessão simples, que não é uma simples obsessão, caracteriza-se pela influência constante, capaz de tirar a pessoa do prumo, porque são ideias repetitivas, são influências que podem fazer com que a pessoa tome determinadas atitudes, saia da tranquilidade do seu dia a dia. Passando para um segundo nível, que é o nível da fascinação. Quando a pessoa fica embevecida pela ideia do espírito, ela começa a ficar verdadeiramente atordoada, porque o espírito começa a dizer que ela é importante, que só as suas coisas têm valor. Chegando num terceiro nível da obsessão, que é a subjugação. Subjugação, estar sob o jugo de um espírito. Eu, para poder entender, eu gosto de guardar as obsessões gravando uma palavra. Obsessão simples, influência. Um espírito está me influenciando. Fascinação. Eu estou sendo toldado no meu discernimento, porque eu não consigo discernir aquilo que está me sendo passado. Então, se eu sou um médium, eu estou sempre psicografando espíritos benfeitores. E nada obstante, não são espíritos benfeitores. É porque eu deixo insuflar em mim a vaidade. Porque me acho importante, porque me acho tal e o qual. E a subjugação, a palavra é vontade. Porque a entidade dominadora, ela tem a capacidade de manietar a minha vontade. E a subjugação, ela pode se dar de 2 níveis, a subjugação física e a subjugação moral. A subjugação moral é quando o espírito me constrange nas minhas faculdades psíquicas. Eu passo a agir pela vontade dele. E a subjugação física é quando o meu corpo é manietado pelos espíritos. E daí nós vemos pessoas nas ruas que fazem sons guturais, que andam curvados, que mexem os braços, é porque estão agindo pelos espíritos. E daí nós chegamos à conclusão, conforme a questão 459 do Livro dos Espíritos, que nós somos influenciados pelos espíritos em todos os instantes, porque em verdade são eles que nos dirigem. Mas precisamos fazer uma distinção. Será que todas as doenças que nós conhecemos hoje, as psicopatologias, são causadas pelas obsessões? A resposta é negativa. E nós, os espíritas, precisamos ter responsabilidade quanto a isso. Porque quando estudamos a psicologia, lemos os manuais da psiquiatria e até mesmo os livros espíritas, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, entre outros, nós sabemos que as doenças do trato psíquico, elas podem ser de natureza dúplice, porque há aquelas que são eminentemente fisiológicas, nascem do comprometimento de uma célula, de um tecido, da falta de uma substância no meu sistema nervoso. Há aquelas que são de natureza espiritual, porque uma ideia obsidente está gravando o meu organismo com fluidos pesados. Então veja, nós podemos ter uma causa dúplice, mas na constância dessa obsessão, quando é de natureza espiritual, eu posso ter causas orgânicas, porque uma obsessão constante, ela vem lesar o organismo físico. E quando a causa é eminentemente física, nós sabemos que, conforme nos diz Paulo na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, nós estamos rodeados por uma multidão de testemunhas. Ou seja, mesmo que seja uma causa orgânica, essa causa orgânica é explorada pelos espíritos que não se afinam conosco. Onde eu quero chegar, Eduardo? A origem, ela é dúplice, pode ser espiritual, pode ser orgânica. Mas sendo espiritual ou sendo orgânica, na constância, nós teremos sempre a causa espiritual. Então, qual é o melhor tratamento? O melhor tratamento será aquele que conjugue as possibilidades do mundo, os remédios do psiquiatra, o tratamento psicológico com o tratamento da casa espírita. O passe, a água fluidificada,
O tratamento espiritual feito nas reuniões de desobsessão, sem a presença do obsidiado, mas principalmente aquele tratamento da reforma íntima. Reformosear os meus passos, tornar-me uma pessoa melhor, evangelizar-me. Porque quando eu subo na escala da minha moral, eu não forneço plug para que essas entidades possam colocar a sua tomada. Olha, já tem gente aqui participando, Rafael, e uma pergunta aqui. A pessoa pediu para não ser identificada. Por favor, não digam meu nome. Boa tarde. De volta depois de longo tempo. Esse tema é importantíssimo. Eu creio estar tendo surtos. É muito ruim mesmo. Eu sinto muita fraqueza, tremedeiras internas e ansiedade enorme. Estou em tratamento online. Está muito difícil, pois a família não acredita no que digo. Eu acho que a resposta tem a ver com o que você estava falando aí exatamente agora. O tratamento ele é muito mais amplo do que à primeira vista, faça só isso ou faça só aquilo. Exatamente. Quando nós nos depararmos com alguma coisa que nos lembre um surto, porque surto foi estudado pelo eminente Sigmund Freud, o pai da psicanálise, quando ele houve por bem dividir as doenças, as psicopatologias em 3 naturezas. Ele nos falou das neuroses, ele nos falou das psicoses, ele nos falou das perversões. E o que caracteriza uma psicose que nos leva a um surto psicótico? Seriam os delírios, seriam as alucinações. Seria uma instância chamada ego, que se faz enfraquecida, permitindo que os meus conteúdos psíquicos de uma outra instância chamada id, que é a minha sombra, os meus conteúdos instintivos, drenassem na minha parte consciente e eu não tivesse qualquer juízo moral para lidar com eles, não tivesse uma outra instância chamada superego para poder fazer uma espécie de compensação com essas pulsões que vêm do id. Então, se nós estamos aí com quadros de delírios, com quadros de alucinações, com quadros de fuga da realidade, a gente pode estar passando por um surto psicótico. Então, o que você está narrando pode sim ser categorizado como um surto da psicose. Mas o que a gente tem que ter em mente? Que o nosso tratamento será um tratamento dúplice. Eu não posso me abster de um bom psicólogo. Porque a conversa terapêutica, onde eu me predisponho a uma catarse que limpa os meus conteúdos e eu posso ressignificar através de uma conversa terapêutica com um bom psicoterapeuta, tomando um remédio, de um psiquiatra, porque é sabido, Eduardo, que as doenças mentais hoje elas são decorrentes em sua grande parte de um déficit de neurotransmissores. E o que eu estou dizendo, meus amigos? Quais são as nossas células cerebrais? São os neurônios. E entre um neurônio e outro existe uma fenda, um espaço chamado sinapse, onde existem determinados neurotransmissores. Serotonina, noradrenalina, dopamina. Em pessoas que têm problemas do trato psíquico, essas substâncias estão desajustadas. Então nós precisamos tomar remédio. Nós precisamos nos reajustar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, mas precisamos sobretudo de Jesus, da proposta do seu evangelho, aquela proposta que ele falou com a mulher samaritana lá em João capítulo 4, só eu tenho a água, que quem beber não terá sede jamais. Então você que traz a sua pergunta, busque o amparo da medicina do mundo, porque o médico do mundo é um enviado por Deus. Busque o amparo de um bom psicólogo, converse, se abra com ele. E eu tenho aqui ao meu lado um excelente psicólogo, que ele diz para mim, atendo feriado, sábado, final de semana, é uma pena que ele não consegue atender todo mundo, mas busque Jesus, o médico das almas. Há um grande escritor chamado Mark Baker, que nos diz que Jesus é o maior psicólogo, porque as suas parábolas, as suas propostas vão direto à nossa alma. E Jesus presente hoje na nossa casa espírita é capaz de soerguer o nosso espírito cansado, através de um passe, através de uma água fluidificada, através de um estudo doutrinário. Mandar abraço aqui para Ana Maria Correia, ela fala lá de Piatã, da Chapada Diamantina, que maravilha, hein? A minha amiga Carla Ronce, de Vaz Lobo, um abraço, Carla. O Moisés Caetano que pergunta aqui, aí vai a minha pergunta, diz ele, como pode os materialistas se livrarem destes processos de influência destes irmãos? A pessoa que não acredita em nada está sofrendo um assédio espiritual violento, um processo de subjugação.
Como é que fica, Rafael? O grande problema dos materialistas é que eles partem de uma visão utilitarista da nossa vida. Só vai até o período uterino. Então, o tratamento ele fica muito comprimido, porque veja, as doenças que nos atingem, nem todas estão na nossa vida atual. Então, para o materialista, tudo é sintoma do cérebro. Tudo que me acontece hoje são disfunções mentais. Mas nós sabemos, por grandes cientistas que já vêm estudando a reencarnação, me refiro a Cesare Lombroso, me refiro a William Crookes, me refiro a outros tantos, inclusive aqui no Brasil, que muitas das causas dos nossos problemas atuais encontram-se em vidas passadas. Encontram-se na interação de entidades desencarnadas com a nossa vida do cotidiano. Então, o paradigma materialista não é capaz de resolver os problemas que nós carregamos nos dias atuais. Daí a necessidade do Espiritismo. Daí a necessidade de Jesus nos mandar esse Consolador predito em João capítulo 14, versículos de 15 a 17 e 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos e eu vos mandarei um outro Consolador, que vai falar da imortalidade, que vai falar da interação espírito-matéria, que vai esclarecer porque ninguém é capaz de chegar ao reino dos céus se não nascer de novo. Então o materialista ele fica preso no paradigma material. E vai chegar o dia em que os materialistas precisarão, e isso é fato, de compreender o espírito para entender aquilo que ocorre com o nosso corpo. Algumas pessoas estão colocando aqui, Rafael, o receio de procurar um psiquiatra, né? Existe muito preconceito e medo por desconhecimento em relação a procurar um psiquiatra. Eu sempre digo, a pessoa está em surto psicótico, tem que procurar um psiquiatra. Ah, mas se for mediunidade, mas pelo menos tem que sair do surto. Porque muitas vezes não tem jeito, né? Dentro da minha profissão, eu já vi casos da pessoa ser realmente internada, né? Eu tive um paciente que ele estava tendo atitudes completamente estranhas, ele perdia o controle mesmo, conforme Allan Kardec relata, mas tinha uso de drogas envolvido, tinha a questão do uso da maconha, tinha problemas emocionais que a pessoa estava passando e tinha mediunidade. Quer dizer, era um misto, não era uma coisa só. E o caso dele ficou tão grave que ele teve que ser internado, chegou a ficar amarrado numa cama de hospital, no Hospital Pinel, aqui no Rio de Janeiro. Eu temi pelo que pudesse acontecer, mas depois do tratamento, ele ficou uma semana internado, saiu da internação, começou o processo da terapia, evoluiu e hoje está ótimo, graças a Deus. Se tornou advogado, passou na OAB, continua as lutas, continua as dificuldades, mas ele hoje tem controle sobre a vida dele. Havia um assédio espiritual? Sem dúvida nenhuma havia, mas havia outros fatores que, graças ao tratamento psiquiátrico, somado ao tratamento psicológico, possibilitou com que ele melhorasse. E ele também buscou uma igreja. Ele, na época, gostava de frequentar a igreja evangélica. A igreja evangélica foi fundamental também nesse processo. Eu sempre digo para as pessoas, é um tripé. É o tratamento médico, porque a pessoa está em surto, a pessoa não tem controle sobre as suas atitudes. É a terapia para ajudar a tratar as causas emocionais e o tratamento espiritual. Se não juntar essas três coisas, Rafael, prezados amigos ouvintes e internautas, fica difícil. Exatamente. Vocês estão vendo que eu estou falando hoje de uma forma mais séria. Vou tentar quebrar um pouco aqui agora. Já perceberam como nós temos preconceito com relação aos psiquiatras? Se nós temos um problema na vista, onde que nós vamos? No oftalmologista. Se é um problema ósseo, onde que nós vamos? No ortopedista. E por que não, diante de um problema do trato psíquico, ir num psiquiatra? Ah, mas psiquiatra é médico de doido, porque é isso que se diz aí no linguajar popular. Não, gente, é o contrário. Psiquiatra é médico de quem não quer ficar doido. Exatamente. Nós precisamos modificar o nosso panorama mental. Porque o que diz hoje os grandes médiuns,
Eu tô falando de José Raul Teixeira, tô falando de Divaldo Pereira Franco, que trazem as vozes abalizadas, de Joana de Ângeles, do benfeitor Camilo, que nós precisamos entender que a psiquiatria é uma bênção de Deus, que os psiquiatras são médicos que estudaram no plano espiritual, se preparando para trazer propostas que Deus permitiram que viesse ter conosco. Existem os maus profissionais? Existem. Assim como existem os maus advogados, os maus varredores de rua, existem aquelas pessoas que não querem nada, mas existem profissionais excelentes. Existem pessoas que estão ajudando médiuns que estão chegando nos seus consultórios, inclusive para que eles se tornem bons médiuns na reunião mediúnica. Agora, uma coisa que eu quero dizer para vocês, a mediunidade não nos traz, quando bem equilibrada, problemas psiquiátricos. Então, nós não podemos confundir o que é um sintoma de uma mediunidade em desequilíbrio do que é aquela mediunidade que vai ser trabalhada numa casa espírita. Porque se eu estou tendo surto, se eu estou tendo alucinações, essas visões que estão me confrangendo, me fazendo mal, não é para eu ir para uma mesa mediúnica. Uma casa séria não vai me colocar num trabalho de desenvolvimento, seja de atendimento. Sabe por quê, Eduardo? Isso vai me perturbar mais. Isso que você está falando é muito importante, Rafael. Então você aprofunda um pouquinho essa ideia, porque muitos centros ainda hoje, infelizmente, não tomam esse cuidado. A pessoa chega na casa espírita apresentando crises, surtos, e aquilo logo é identificado por alguns companheiros como mediunidade. Pode até ser. Exato. Né? Nós vemos lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, que o instrutor Aulus, ele vai dizer o seguinte: essa pessoa é médium, sim, mas essa pessoa está completamente desequilibrada, isto é, ela ainda não está apta a exercer a sua mediunidade. Ela tem que primeiro se cuidar com os médicos da Terra, ela tem que se cuidar emocionalmente, ela tem que estudar a doutrina. Uma vez harmonizada, ela vai estar apta a trabalhar mediunicamente. Porque o André Luiz, ele identificava a mediunidade e ele perguntava, mas não é médium? Sim, é médium, mas um médium desequilibrado, adoecido. Exatamente. Então, explique isso melhor, que isso é muito importante. É bom que a gente diga isso para que nós espíritas tenhamos responsabilidade. Nós não estamos na casa espírita para fazer diagnóstico de ninguém. Diagnóstico quem faz é o profissional da área médica. Chegou uma pessoa com problemas e a gente está vendo que a pessoa está com sintomas psíquicos, está adoecida fisicamente, a gente não vai colocar numa mesa mediúnica. Nós não vamos trazer para um desenvolvimento porque isso vai perturbar mais a pessoa. A mediunidade é uma coisa santa, que precisa ser exercida santamente. Se a pessoa está doente, desequilibrada, primeiro ela precisa se ajustar. E como é que se ajusta? Visitando um bom psicólogo, visitando um psiquiatra, tomando remédio e participando das terapias da casa espírita, frequentando o estudo do evangelho para fazer as conexões com o seu anjo de guarda, com os benfeitores da casa, tomando passe. Não é para dar passe não, tá, gente? Se eu estou em desequilíbrio, se eu colocar a mão sobre alguém, eu vou me desequilibrar e desequilibrar a pessoa. É para que eu comece a adentrar na casa espírita, me equilibrar, porque se for a necessidade, no futuro eu vou ser chamado. E dizia Honório Abreu, que foi presidente da União Espírita Mineira, que às vezes a pessoa, quando se equilibra, nem tem sintoma mediúnico mais, porque aqueles sintomas eram para o despertar da pessoa da realidade espiritual, para que ela viesse a frequentar a casa espírita, para que ela viesse a tornar um homem de bem. Em suma, quando é para eu desenvolver a mediunidade, é porque eu estou sereno, equilibrado, com responsabilidade, não quando eu estou doente. Eu estou dizendo isso de uma forma bem amistosa com vocês, para que a gente passe a exercer o espiritismo dentro dos padrões doutrinários. Se eu estou doente, eu preciso de remédio. O remédio do médico, o remédio espírita. Agora, se eu sou um médium já que compreendo as minhas possibilidades, os meus deveres, aí eu posso começar o meu trabalho. Ainda sobre a questão do surto psicótico, né, é importante a gente entender um pouquinho, né, que a palavra surto, ela é popularmente utilizada para descrever mudanças de comportamento inesperadas. Eu conheço o Rafael, um cara tranquilo, de repente eu vejo o Rafael brigando, quebrando as coisas, aquilo é um surto. Exato. Que pode acontecer com qualquer um de nós. Quando nós perdemos o controle,
O espírito Manuel Filomeno de Miranda, quando eu li essa frase dele, eu achei muito interessante. Está lá no livro Nas Fronteiras da Loucura, médium de Valdo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Ele diz logo no prefácio o seguinte: a linha que demarca a sanidade da insanidade é muito tênue. E a Joana de Ângeles complementa dizendo o seguinte: esses são dias de loucura. Cuidado, não se deixe enlouquecer. Isto é, Rafael, qualquer um de nós, né, tirando Maria de Fátima Miranda, se bem que ela, quando vê uma barata voando, ela entra em surto, né? Mas aí é um caso patológico mesmo. Mas assim, tirando a Miranda nesse aspecto, qualquer um de nós pode surtar. Qualquer um de nós pode surtar. Porque existe em nós essa camada de inconsciente. É uma coisa bem interessante, que o Freud costumava dizer que o inconsciente é tal qual um iceberg. O iceberg é aquela pedra de gelo que nós vemos no mar e nós só enxergamos a ponta. O inconsciente é tudo aquilo que está debaixo. Já o Jung, ele dizia que no grande oceano o consciente é apenas uma noz. O que está embaixo é tudo que está inconsciente. E o que é o nosso inconsciente, se não o conteúdo de nossas vidas passadas? Se não aquilo que muitas vezes nós reprimimos porque não gostamos, porque achamos feio, porque sequer nem lembramos que fazem parte dos conteúdos atávicos de vidas passadas. Mas o fato é que tudo isso existe. E pode brotar de uma hora para outra e eu fiz tudo isso? Fez. Eu, no momento de raiva, no momento de exasperação, eu retornar um componente de uma vida passada e fazer um surto. Então, todos nós podemos fazer um surto. Daí a recomendação do apóstolo e evangelista, apóstolo porque seguiu a Simão Pedro e por intermédio de Simão Pedro escreveu um evangelho, João Marcos. Vede, orai e vigiai. Porque os surtos não são apenas daqueles que são os doentes psiquiátricos. Khalil Gibran costumava dizer que nós conhecemos os que estão do lado de dentro do hospital psiquiátrico e nós que estamos do lado de fora. Nós podemos surtar. Nós só não surtamos porque estamos fazendo o compromisso diário de nos evangelizar e procurar o roteiro do evangelho como parâmetro para as nossas vidas. É isso aí. Então, ainda falando sobre a questão do surto, porém, diferentemente do que acontece em situações cotidianas específicas, como um acesso de raiva, que é passageiro, todo mundo sente isso, em meio a uma briga, uma discussão, o surto psicótico normalmente ocorre sem aviso, sendo acompanhado por sintomas psicóticos ou a psicose, como o Rafael já explicou. E mais à frente, eles vão dizer aqui o seguinte: há diversos fatores que podem levar a um surto psicótico, entre eles as condições mentais ou psicológicas do indivíduo, problemas médicos, consumo excessivo de álcool ou outras drogas, isso é muito importante. Nós sabemos que hoje em dia muita gente, devido à pressão que vive, acaba recorrendo ao uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. A pessoa que bebe demais, ela está muito sujeita a um surto psicótico também. E, claro, sempre acompanhado de um processo obsessivo pela questão do próprio vício. E eles descrevem aqui o seguinte: a descompensação de quadros como esquizofrenia, transtorno bipolar, uma depressão grave, são algumas das causas que cursam com a sintomatologia psicótica. Ou seja, a psicose é um dos indícios de alguma das formas mais graves de transtorno mental. Também é citado doenças hepáticas, problemas de tireoide, acidente vascular cerebral. Olha quanta coisa pode estar envolvida fisicamente falando e não necessariamente para você dizer, não, é espiritual. Tudo é espiritual. Não necessariamente a causa foi espiritual. O espiritual ele vai acompanhar o processo muitas vezes, mas não foi a causa. O lúpus, a sífilis, a própria AIDS ou mesmo infecções simples podem causar este tipo de sintoma, dependendo da condição clínica geral do paciente. Isto é muito mais complexo, Rafael. Exatamente. Eu acho, meus amigos que estão nos ouvindo aí, num dia 15 de novembro, pleno feriado, poderiam estar numa praia, poderiam estar vendo um jogo pela televisão, mas estão conosco. Miranda reclamou muito que queria ir para a praia.
Entendeu? Mas eu falei com ela, não, hoje é seu dia no programa. Ela tá ali, ela veio até de amarelo, né? Em homenagem ao sol. Exato. O sol voltou no Rio de Janeiro. Aliás, não percam a segunda parte do programa, porque agora é o aperitivo. Rafael é o prato de entrada. O prato principal é Maria de Fátima Miranda, que já está ali sorrindo para cada um de nós. Se vocês guardarem isso que o Eduardo falou, nem toda depressão, nem todo surto, nem todo problema psíquico nasce de uma obsessão. Porque isso muitas vezes vira aquela conversa padrão entre os espíritas. Nós nos tornamos espíritas e se deixar a gente acha que gripe é sintoma de obsessão. É verdade. A gente acha que dor de dente é problema de vidas passadas. Tudo é culpa do obsessor, né? Ou de vidas passadas. Ou uma expiação de vida passada. A gente precisa lembrar daquela frase que Camille Flammarion, nas Ezequias de Allan Kardec, eu não vou dizer palavra difícil, no sepultamento de Allan Kardec disse: você, meu mestre, ficou conhecido pelo bom senso. Eu posso considerá-lo bom senso encarnado. Então, ser espírita é desenvolver o bom senso, o juízo de raciocinar para identificar as coisas. Então, se eu estou sofrendo hoje, causas atuais, causas remotas. E nos diz Kardec, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que grande parte das causas está na vida presente. Então, se eu quero saber por que eu sofro, busque as minhas imperfeições. Não precisa ser no passado, pode ser no presente. Se eu quero saber se eu estou sendo obsidiado ou não, basta que eu veja os meus flancos morais. Porque, em verdade, só existe a obsessão porque existe em mim uma mazela, que é explorada por um espírito desencarnado. Nem tudo que está me acontecendo é derivação de um encosto. Porque as pessoas chegam na casa espírita, eu preciso tirar o encosto. Porque a minha vida não vai para frente mais, eu estou em surto, eu devo ter uns 7 encostos. Mas dificilmente a gente chega na casa espírita, eu preciso me melhorar como ser humano. É por aí. Eu preciso amar mais, ser mais paciente. E o que o Espiritismo nos ensina é: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Porque é a nossa transformação moral que nos liberta das obsessões, dos surtos, dos problemas. Em suma, nem todo surto vem de uma obsessão. Pode vir de uma obsessão ou de uma causa fisiológica. Mas na constância do surto do problema psicológico, ainda que de uma causa orgânica, existe a obsessão. Como vencer a obsessão? Quando a gente vai no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que fala das obsessões, há uma frase de Kardec: as imperfeições morais dão aso às obsessões. Então, quando eu me transformo, eu vou me elevando e deixo de escutar aquelas vozes que ecoam no meu interior, que muitas vezes me levam aos surtos. E se o surto for de natureza orgânica, o remédio vai me ajudar. Olha como o Espiritismo tem uma visão holística da vida, porque eu busco o amparo do remédio, o amparo do psicólogo para tratar as minhas emoções, mas busco o amparo do Espiritismo, que nos diz: olhe para você, olhe para o seu íntimo, se autoconheça, porque conhecendo a sua imperfeição, você trata a sua imperfeição e não é atingido pela obsessão. Até rimou. É isso aí. Estou aqui com a mensagem, a gente falou no dirigente de casa espírita, o Orlando Machado está atento hoje, ele está de vida boa, feriado. Ele que é dirigente lá da Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes. Um abraço para Orlando, para todos da casa. Amanhã o Renato vai estar aqui, o Renato Souza vai estar aqui, inclusive para falar, de certa forma, da mensagem que o Orlando colocou aqui. Vamos lá, o Orlando disse o seguinte: boa tarde, pessoal. Tema importantíssimo para os dirigentes de casas espíritas e trabalhadores que atendem no diálogo fraterno. A loucura pode trazer traços mediúnicos, mas não necessariamente é o nexo da enfermidade. Temos que ter muita atenção no atendimento das casas, pois é de grande responsabilidade esse acolhimento. Então já vou até dar a dica do tema de amanhã. Vamos falar aí sobre o acolhimento na casa espírita, a importância do atendimento fraterno, do atendimento aos médiuns, nesses momentos tão delicados que estamos vivendo. Como é importante estar preparado, como diz Orlando aqui, para receber e fazer esse acolhimento, Rafael. Muito bom. Existe um livro da equipe de Manuel Filomeno de Miranda que fala exatamente sobre o que é o atendimento fraterno, o diálogo fraterno da casa espírita, porque dialogar com as pessoas não é atender como psicólogo,
não é atender como médico, é acolher e passar o receituário da doutrina espírita. Convidar para os estudos, dizer para aquela pessoa que ela será bem recebida, que ela tem o amparo dos benfeitores espirituais, mas nós vemos muitas pessoas que estão literalmente atendendo e fazendo diagnósticos. Nós não somos, nem temos a capacidade de fazer diagnóstico no atendimento fraterno. Eu acompanhei sempre muito José Raul Teixeira, sabe, Eduardo? E aprendi muitas coisas com a andança, com esse grande médium e tribuno. E uma de suas andanças, eu vi um jovem completamente surtado, chegando praticamente com a mãe segurando ele pelos braços. Raul, atendo meu filho, porque ele está num surto obsessivo. E Raul respondeu, ele está num surto orgânico, leve ao psiquiatra. E eu falei, Raul, você mandou levar no psiquiatra? Mandei sim. Porque depois que ele tratar conforme os padrões do mundo, ele volta e a gente trata com Jesus. E na constância, ele vai sendo tratado junto pelos passes, à distância, porque ele não estava em condições sequer ir na casa espírita. Ele vai sendo evangelizado pelo culto do evangelho no lar. Os mananciais da doutrina espírita vai sendo levado para ele. Então, que nós tenhamos essa compreensão de que os tratamentos correm em conjunto e não um depois o outro. A gente precisa ter essa responsabilidade. Mandar abraços aqui para a Bárbara Lousada, Penha Lousada, queridas amigas, meu irmão Marcelo também, esposo da Bárbara, o Batuíra Nova Terra, muito obrigado, ele fala lá de São Paulo, nós que agradecemos, Batuíra. O povo do like acho que está cansado hoje, Jefferson, o pessoal está com de preguiça no dedo e não está dando like. Cadê vocês, ô povo do like? Vamos melhorar isso aí no nosso YouTube. Você do Facebook também, o povo está preguiçoso hoje, feriado, o pessoal deve estar na praia. Então vamos compartilhar no Facebook também, ajudar a divulgar o programa, que é muito importante para muitas pessoas, e também a nossa Rádio Rio de Janeiro. Paula Vieira, Eduardo, feliz de encontrar você ontem lá em nosso amado lar de Frei Luís. Eu gosto muito da casa de Frei Luís, é um lugar muito especial. Fazem um trabalho muito bonito, Rafael. Tem atendimento psicológico para as pessoas, né? Acho que tem 60 psicólogos lá, né, que voluntariamente dedicam o tempo a atender gratuitamente as pessoas. Tem médicos, enfim, o Lar de Frei Luís faz um trabalho realmente impressionante. É a maior casa espírita aqui do Rio de Janeiro. Eu conheço o trabalho do Frei Luís, já estive lá algumas vezes, até já me tratei com o Frei Luís, levo o meu sogro lá porque ele vem de Itapiruna para se tratar no Frei Luís. Então é um trabalho que a gente sabe o relevo espiritual, a forma carinhosa como as pessoas são recebidas, então vale a pena. E talvez, Eduardo, a ausência dos likes aí seja pela densidade do nosso tema. Mas, meus amigos, eu digo uma coisa para vocês, estudar o espiritismo é isso. A gente gostaria só de ficar aí na superfície. Mas uma vez perguntaram a Joana de Ângeles, olha, todo mundo está dizendo que você fala difícil, que você aborda uns temas muito profundos. E ela respondeu a Divaldo Franco, porque a gente precisa avançar. A gente não pode deixar que o ser humano esteja sempre na superfície. Nós precisamos convidar as pessoas a uma maior compreensão dos problemas da vida. Então, esses temas mais profundos é para que a gente possa meditar quem somos, por que estamos aqui, qual a causa das obsessões e qual a nossa responsabilidade enquanto religiosos e enquanto espíritas. Então, um abraço a todos lá do Lar de Frei Luís, seu presidente Wilson, nosso amigo Paulo César Frutuoso. Ele ficou de voltar aqui mês que vem, em dezembro. Ele lançou um livro novo, vai falando sobre materialização, teletransporte, acho que é um assunto muito interessante. E ele prometeu que vem em dezembro aqui para a gente conversar sobre essa temática. Então, um abraço a todos aí do Frei Luís. A Denise Cabral e o Edson Cabral, esse casal amigo, que é lá de Nikit. Eles falam, porque o pessoal de Niterói tem essa intimidade, né? Ela fala aqui o seguinte: boa tarde, amigos Eduardo e Rafael, meu vizinho de Nikit. Excelente programa, muito esclarecedor e repleto de evangelho, ou seja, o amor do Cristo. Que Jesus ilumine sempre a caminhada de vocês e continue a divulgar esta mensagem divina. Obrigado, Denise, obrigado, Edson, também. Vamos falar de evangelho? Vamos falar de evangelho. Quando Jesus desceu o monte, no qual Jesus atendeu muitas pessoas em surto, né? Exato. Ele desceu o monte no qual ele estava com 3 dos seus discípulos, o petit comité, Simão Pedro, Tiago e João.
Os outros 9 estavam na parte de baixo, atendendo um surtado. Você lembra, Eduardo? Era um menino que estava em surto. Um surto grave, né? Um surto grave, porque dizem as narrativas que ele se atirava no fogo, que ele se atirava na água, que ele dizia nomes que não eram compreendidos, e durante a noite inteira, os 9 que ficaram na superfície ficaram ali tentando afastar o demônio. Essa palavra que é utilizada no Evangelho. E Jesus se aproxima e pede aquele espírito para que se retire, e ele se retira. E um dos discípulos chega a Jesus e pergunta: Mestre, nós ficamos aqui a noite inteira. Você bastou chegar e o espírito se afastou. E o que Jesus fala? Para essa caça de espíritos é preciso oração e jejum. O que Jesus estava dizendo aos homens daquela época e que vale para os dias de hoje? Nós estamos orando pouco. Nós estamos intercambiando pouco com as fontes primárias da vida, com os nossos benfeitores espirituais. E nós estamos fazendo pouco jejum. Não é jejum de comida não, tá, gente? Porque se fosse jejum de comida eu estava longe da elevação. Porque eu como. É jejum moral. É jejum de se tornar uma pessoa melhor. Eu estou torcendo para um dia eu ser igual Maria de Fátima Miranda. Que não come? Não, que tem essa luz bonita que quando a gente abraça... Ah, tá. A luz do socorro, ela falou. A Fátima, quando a gente abraça, parece que a gente toma o passe do abraço. Porque ela transmite uma luminosidade. Eu falei, eu vou voltar dia 15 lá na rádio só para abraçar a Fátima. Então, precisamos de mais oração, precisamos de mais jejum e, sobretudo, precisamos de mais Jesus. Isso aí, ó. A nossa Íria Maria, ela tá ouvindo lá em Mato Grosso do Sul. E diz aqui, ótimo assunto, tem uma história impressionante que ocorreu comigo sobre obsessão, mas é muito longa para escrever, não tem como. Mas resumindo, o meu obsessor foi encaminhado e agora estou bem. Graças a Deus, minha amiga, que isso é o que é o mais importante, né? A história terminou bem. Exatamente. Eu quero dizer uma coisa para você, que não vale só para você, mas vale para todos nós. Porque enquanto comentadores do Evangelho, nós precisamos parar de conjugar o verbo do egoísmo eu e conjugar o nós. Porque o que Jesus falava com cada uma das pessoas quando a cura era praticada? Vá e não tornes a pecar. É isso mesmo. Então o que fica para você, minha amiga? Afastou o seu obsessor. Mas se a gente não corrigir as matrizes que nos ligavam àquele obsessor, a gente atrai outros. Porque o nosso pensamento é tal qual a Rádio Rio de Janeiro. Ele esparge ondas, ele recebe ondas. Se os nossos pensamentos forem iguais às ondas da Rádio Rio de Janeiro, com quem que a gente está sintonizando? Com Bezerra de Menezes, com Batuíra, com espíritos nobres. Mas se não forem iguais às ondas da Rádio Rio de Janeiro, forem ondas de ódio, de rancor, de ressentimento, estamos atraindo obsessores, que podem nos trazer surtos psicóticos dependendo das nossas vivências passadas. Então, corrijamos a nós mesmos, nos façamos pessoas melhores e não seremos atingidos mais pelo flagelo das obsessões. Aqui a mensagem da Nani Santos, ela traz uma questão importante, porque envolve criança, né? Criança também surta. Vamos lá, ela diz, é um conjunto, passo isso com minha filha de 10 anos. Sigo o tratamento espiritual junto com o médico, psicólogo, parte dos medicamentos e tenho fé que tudo ficará bem. Tem seus altos e baixos, mas faz parte do processo. Paciência e resiliência. A cada surto, entre aspas, é um aprendizado para todos nós familiares. Nos ensina a ter paciência, a amar mais, nos ensina o poder da prece e a buscar mais Jesus. Muito importante o relato da Nani, que é lá do Bezerra de Menezes, também Cascadura, né? Ela que está enfrentando esse desafio com a filha de 10 anos, Rafael. Olha, muito obrigado pelo seu relato. Por que as nossas crianças surtam? Porque elas são crianças no corpo. No corpo, elas são espíritos imortais. Já trazem as suas problemáticas e muitas vezes já têm as suas antenas que buscam os seus perseguidores, as suas companhias de vidas passadas. Cuidado com as nossas crianças. Eu aprendi com José Raul Teixeira que se nós tivéssemos que ter uma atividade na casa espírita, só tivesse tempo para uma, que essa atividade fosse a evangelização das crianças. Nós precisamos evangelizar mais. Nos evangelizar, evangelizar as pessoas, evangelizar as crianças. Porque quando a gente se evangeliza, nós nos tornamos melhores médiuns. É por isso que a gente
vem insistindo aqui na rádio, né, nos últimos tempos, para que as casas espíritas retomem a evangelização. Nós sabemos que o período é de pandemia, nós sabemos que temos que tomar cuidados, mas as próprias escolas, tanto públicas quanto particulares, já retornaram com as suas aulas. As nossas casas espíritas, muitas já estão abertas. Então, seria muito importante voltar com a evangelização. A gente entende e respeita quem pensa o contrário. Mas a resposta do Rafael de estudo, o caso da Nani Santos aqui com a sua filha, também de estudo, uma menina de 10 anos passando por essa aprovação. Tenho visto várias e várias crianças nessa situação e até mais graves. E a Casa Espírita precisa estar pronta para acolher essas crianças. Se quiserem uma sugestão de livro, é um livro notável. Mediunidade e Obsessão em Crianças, da desencarnada, mas trabalhadora espírita, mulher honrada, Dona Sueli Calda Schuber. Vale a pena comprar, vale a pena ler a obra, porque ela vai destacando mediunidade em criança, obsessão em crianças, é tema para um outro. É muito bom, muito bom. Ó, a Fernanda Linhares, para encerrar aqui a participação do Rafael nesse primeiro bloco, Miranda já está ali no aquecimento, ela ressalta que hoje é dia da proclamação da República e também saudar aos nossos irmãos e irmãs da Umbanda, que hoje também celebram o 15 de novembro como dia da Umbanda. Opa, que coisa boa. Minha querida Fernanda Linhares, um beijo para você. Lá de Floripa, ela. Um beijo para Floripa. Um abraço para meus amigos da Umbanda. Eu já frequentei a Umbanda. Sim. Já frequentei lá aqueles rituais que eu considero rituais muito nobres. Muito bonitos. Existem excelentes terreiros de Umbanda que fazem um trabalho belíssimo, né? Que fazem um trabalho de caridade, de atendimento, de consolação e que tem sido muito importante aí nesse momento que estamos vivendo. E eu descobri uma coisa... Como aquele pessoal faz caridade. Sim. Às vezes muito mais do que nós. Eu vejo tantos espíritas preconceituosos. Dia chegará que a gente não terá preconceito mais. Porque eu vi tanta caridade no centro de Umbanda que às vezes eu não vejo na casa espírita. É verdade. Porque nós somos irmãos. Dia da proclamação da República, deixamos de ser um império, nos tornamos república, porque o povo precisa decidir. Mas que nós possamos proclamar a nossa independência espiritual, porque não somos corpos de carne, nós somos espíritos imortais. Você agora foi inspiradíssimo, Rafael, adorei isso, hein? Precisamos proclamar a nossa independência espiritual. Exato. Gostei disso, hein? Exato. Muito bom. Para a Fernanda Linhares, você tem 2 minutos e meio para respondê-la ainda. Ela questiona aqui. Vemos pessoas passando pelo surto e, na sequência, desmaiam. Quando a pessoa está desmaiada, ela está fora do corpo, muitas vezes acontece isso. A pessoa tem o surto e depois ela desmaia. Existem os mais variados tipos de surto. Nós estamos trabalhando com o surto psicótico, mas existe o surto epilético, que é uma doença do trato psíquico. E usualmente a pessoa pode desmaiar porque existe uma coisa chamada hiperventilação. A pessoa ela oxigena demasiadamente o corpo físico e ela acaba tombando. Então existem aí mecanismos físicos que a gente precisaria de mais tempo aqui para poder discorrer. Não necessariamente a pessoa vai estar desmembrada aí do seu corpo físico. Ela pode estar ali ou pode, naquele momento do desmaio, ter ocorrido a expansibilidade do perispírito e esse perispírito está em outro lugar. Estudar o espiritismo, Fernandinha, é abrir um leque das mais variadas possibilidades. O que a gente precisa saber é que nesse caso específico nós não temos uma forma. Nós temos as mais variadas formas de entender o fenômeno espiritual. Um abraço aqui para o pessoal da Estação da Luz, que está acompanhando a gente, a Web Rádio também, divulgando a doutrina espírita. Obrigado aí pelo carinho. Todas as web rádios, todo mundo que está no YouTube, no Facebook, divulgando a mensagem do bem. Isso é maravilhoso, né? Algumas pessoas às vezes pensam que há concorrência. Não há concorrência. Há uma união para divulgar a palavra de Jesus. Isso é que é importante, não é? Rádio Estação da Luz, do meu amigo Tavares. Tavares, grande Tavares. Um abraço para você, meu amigo Tavares. Deus conserve o seu ímpeto, lá de Natal, né? O seu entusiasmo em propagar o bem. Isso aí, parceiro aqui da gente, da Rádio Rio de Janeiro, né? Divulgando a doutrina espírita. Rafael, a musiquinha do terror entrou, vai se despedindo aí. Olha, quero me despedir de cada um de vocês. É VaptVupt, é igual locutor de rádio. E se eu tivesse que deixar alguma mensagem em homenagem a Francisco de Assis, que tem 2 amigos nossos aqui do grupo Francisco de Assis, vai e preguem o evangelho. Se preciso, utilizem palavras. Nós estamos muito nas palavras,
palavras o vento leva, que nós hajamos mais. Quanto mais a gente agir, menos obsessão a gente terá. O Rafael vai continuar aqui acompanhando a gente, que daqui a pouquinho nós vamos gravar. E daqui, logo no segundo bloco, Maria de Fátima Miranda. Aproveitem aí o intervalo. Já estamos chegando aí próximo aos 400 likes. Legal, vamos ampliar isso mais ainda no Facebook. Vamos compartilhar. E já voltamos com o programa Debate na Rio. Agora as perguntas mais difíceis, hein? Primeira...